Já nos nossos estúdios em Brasília, Rodrigo Orengo, nos nossos estúdios em São Paulo, Juliana Rosa, para falarmos sobre a reforma administrativa. Talvez uma das novelas mais longas que nós temos nos bastidores políticos do nosso país, né, Orengo? Boa tarde para você. Boa tarde, Coutinho, Frumento, Ju, boa tarde a todos. Realmente, é uma discussão muito antiga. Eu lembro de algumas legislaturas de acompanhar esse assunto, viu, Coutinho? Mas agora virou uma bandeira do presidente da Câmara, Hugo Motta, que quer tocar nesse assunto, quer levar para a pauta. E há aqui, segundo aliados do presidente, uma expectativa de colocar isso em discussão, em pauta, até para votar, até o mês que vem. Sempre é muito difícil, porque enfrenta resistências das chamadas corporações, daqueles grandes sindicatos dos setores aqui que ganham os privilégios, né? E aí, só para citar alguns que a reforma pretende atacar: férias de 60 dias, né? Então, por exemplo, membros do Judiciário e do Ministério Público têm lá mais do que 30 dias de férias, do que qualquer trabalhador, tem 60 dias de férias. E aí tem até uma liberação do Conselho Nacional de Justiça para vender 20 dias de férias, ou seja, o contribuinte paga lá pelos 60 dias, depois tem que comprar ainda 20 dias do servidor público, né? Então, é uma clara distorção que a reforma pretende atacar. Um outro ponto aí, que esse custa muito, segundo cálculos de entidades que acompanham as contas públicas, mais de 5 bilhões de reais por ano, que são super salários. Até estava na reforma de corte de gastos do governo, acabou travando no Congresso Nacional, como já travou em outros momentos, mas a reforma pretende tocar nesse ponto. São aqueles servidores que ganham mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque tem ali o máximo de 46 mil reais, mas eles têm os penduricalhos, os privilégios, os auxílios. Aí entra auxílio transporte, auxílio saúde, as verbas de representação que não entram para o cálculo do abate-teto. E também não tem, inclusive, pagamento de imposto de renda. Então, na matemática ali, eles acabam ganhando muito mais do que o teto do funcionalismo público. E a reforma também pretende estabelecer lá critérios de ascensão na carreira, critérios de desempenho, inclusive com aquela questão do estágio probatório. Como na iniciativa privada, quem é contratado tem que ir lá durante 3 meses comprovar que tem capacidade para permanecer no emprego. Então, critérios de avaliação também vão ser colocados na reforma. É uma reforma que traz temas que já foram muito discutidos no Congresso Nacional, pararam justamente em função da pressão das corporações, mas tem esse mérito de levantar esses assuntos. Agora, Coutinho, muita gente pergunta o seguinte: é possível aprovar uma reforma em véspera de ano eleitoral? É sempre mais difícil. A tradição do Congresso é aprovar reformas no primeiro ano da legislatura, ou seja, no primeiro ano do governo. Mas esse assunto entrou agora em discussão e o presidente da Câmara está querendo levar esse assunto aí para votação. Vamos ver como é que vai ser a tramitação dessa reforma que está sendo apresentada aqui na Câmara. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, trazendo justamente o impacto político da apresentação dessa reforma administrativa, uma reforma esperada já há um bom tempo pelo país. Obrigado, viu, Orengo, pela sua participação. Até a próxima. Valeu, Orengo. Obrigado, até mais. Bom, e a Juliana Rosa já está aqui no nosso estúdio porque ela traz justamente a análise dos economistas e como o mercado financeiro também está acompanhando essa discussão da reforma administrativa. Todo mundo concorda que tem que ter uma reforma, mas essa reforma apresentada agora, essas ideias, agradam ou não ao mercado, Ju? O importante é a gente entender que sim, obviamente, né? A dúvida é o que vai sair do papel, né? Boa tarde para vocês, boa tarde, Coutinho. Boa tarde, Frumento. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Eu fiz uma entrevista exclusiva com a ministra de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, a Esther Dweck, e ela comentou que alguns pontos ali o governo é a favor do que foi apresentado pelo Congresso e outros não é a favor. Entre os pontos que ela é a favor, ela fala sobre a questão dos penduricalhos, que é algo que a gente fala sempre, que são aqueles extras, como o Orengo estava falando, que é licença isso, bônus daquilo, aí o salário vira 100 mil reais, principalmente
do Judiciário. Então, obviamente, que ela diz que está tendo uma conversa com todos os poderes, envolvendo todos os poderes, até o Congresso, inclusive, que tem emendas, né, que são uma aberração hoje, aquele valor mais de 50 bi. Então, é um assunto que precisa ser, que tenha o apoio do governo. Férias de 60 dias, né, que é um absurdo que o Judiciário tem. A proposta da Câmara é 30 dias, o governo, obviamente, apoia também. Sobre metas de desempenho, que eu acho importante falar isso, porque normalmente a gente tem a ideia que essa coisa de meritocracia e tal não é bem recebida pela esquerda, né? Perguntei para ela, ela disse que ela é sim a favor de que a progressão de carreira seja feita baseada no atingimento de metas e que isso seja rigoroso, que seja acompanhado, seja avaliado, porque hoje é uma progressão automática. Você faz 2 anos, né, e aí você já muda o seu cargo, o seu salário aumenta automaticamente, independentemente se você está prestando um bom serviço ou não. Mas ela me disse que é contra a discussão da estabilidade, que chegou a fazer parte ali do grupo de trabalho. Ela disse que a estabilidade é uma segurança para o Estado, não para o servidor, porque ela diz que, principalmente depois da ditadura, se mostrou muito importante proteger o servidor público para poder fazer denúncias, para não ficar se sentindo ameaçado e não conseguir fazer um bom serviço público. Uma última coisa que eu acho importante, alongamento de carreira, porque hoje, rapidamente, em 12 anos, a pessoa começa e chega no auge da carreira, fica 30 anos no serviço público, ganhando um salário muito alto, nova, né? Então, eles alongaram, o Congresso está falando sobre alongamento que pega estados e municípios também, e também a questão da tabela remuneratória única. Isso aqui é muito importante, tá? Porque tem categorias do serviço público que tem um enorme poder de barganha. Eles fazem greve, né? Aí para tudo e aí algumas não têm o mesmo peso. Então, umas se dão muito bem, outras nem tanto. Então, ter uma tabela remuneratória para todo mundo é algo que está sendo defendido pelo Congresso. Agora, difícil saber se essas categorias vão concordar em assinar embaixo, porque elas são poderosas, né? A elite ali do funcionalismo público não vai aceitar facilmente receber o mesmo percentual de aumento de todas as outras categorias, né?